Boa noite. Vamos tentar novamente se o som está chegando a vocês de uma forma adequada para vocês poderem entender o que nós vamos trabalhar essa noite. Isso aqui é um vídeo teste, tá bom? Deixa eu ver se vai chegar o som aí para vocês poderem me ouvir. Deixa eu ver aqui se o som está adequado para a gente poder continuar. Eu vou dar início ao nosso estudo, ao nosso comentário nessa noite. Deixa eu me certificar aqui rapidamente se o som tá bom. Se a minha internet tá fraca, deixa eu ver aqui. A gente vai tentar fazer uma coisa. Deixa eu ver se tá chegando o som. Tá. Então tá chegando o som, né? Aqui tá dando um pi. Eu acho que o som tá bom. Vamos continuar, vamos continuar. Pronto. Deixa eu só me certificar aqui. Pronto, vamos ficar aqui sabendo que o som está adequado. A gente vai conversar essa noite a respeito de um tema que nós estamos tratando no nosso curso Ciência Política, que é a mentalidade anticapitalista, tá? A mentalidade anticapitalista. O que seria exatamente isso e por que as pessoas estão indo por esse caminho? Nós já descobrimos diversas causas e a principal causa para a mentalidade anticapitalista vem já desde o ensino fundamental, indo para o ensino médio e posteriormente você vai encontrar isso nas universidades, faculdades. Desse modo, a mentalidade anticapitalista, anti-economia está sendo propagada. E desse modo, as pessoas acabam caindo no engano de acreditar em uma cosmovisão ateísta e relativista e até mesmo satânica. Hoje, queria compartilhar com vocês a respeito de um dos capítulos, na verdade, do meu capítulo, especificamente da página 25, onde vai tratar sobre os comunistas estão na Broadway e em Hollywood. Eu vou digitar aqui o Pix, tá? Caso vocês queiram nos ajudar a gente comprar equipamentos para melhorar aqui a imagem e o som também. E uma espécie de oferta, né? Mas enfim, o ponto importante e o nosso objetivo geral aqui mesmo é chamar a atenção do público, pois nós estamos aqui construindo uma personalidade em torno de um personagem e estamos personificando um personagem que não sequer existe. Mas estamos tentando restaurar a cultura por meio da literatura, por meio da história, por meio da teologia, por meio da política. Infelizmente, as pessoas têm medo de estudar e isso é um argumento que favorece ao império das trevas. E nós sabemos que o império das trevas são esses, tanto no nível espiritual quanto no nível social. Então, falar do comunismo não é tarefa simples, é uma tarefa complexa. E nós estamos estudando nesse mês a mentalidade anticapitalista. Se você quiser receber esse PDF, esse é o WhatsApp, você pode estar em contato conosco, tá? E nós enviamos para você gratuitamente o PDF.
tiver desejo para estudar o curso de raciocínio, entre em contato também pelo 819-8870-9017, tá bom? Eu fiz algumas anotações aqui no caderno que eu estou usando para trazer esses conteúdos para o curso. Tá? Nós vamos hoje falar sobre o comunismo da Broadway e de Hollywood, tá? E desde já, compartilhe essa live, tá? Nós temos aqui no Facebook, aqui eu tenho 3.000 amigos no Facebook. Se cada um pudesse compartilhar, a gente poderia assim melhorar o Brasil, né? Mas muito não tem a mesma objetividade, né? Nosso perfil é um perfil que se preocupa com a teologia, com a apologética, com a pesquisa científica, com a vida política, e nós trazemos bons materiais para vocês. E assim, a gente tem cooperado, né, com o processo de evangelização, mostrando o melhor caminho para pregar o evangelho, né, porque o evangelho tem resposta para tudo e todas as coisas. Então, nosso dever aqui é um dever muito pesado, muito cansativo, muito trabalhoso. Nós contamos com a ajuda de vocês. Quero mandar um abraço também a todos os manipular a informação por meio da desinformação. E assim as pessoas e aí os grupos religiosos, né, para explicar a teologia que está das igrejas protestantes, evangélicas e igrejas católicas, estão totalmente preparados. Eles apenas vivem fugindo de um compromisso que deveriam ter para ajudar os irmãos a se prepararem contra a parte do comunismo. Mises, ele na parte da página 25 vai nos dizer o seguinte: o autor vai procurar destacar um fato que nós precisamos perceber, e diz que o fato é o seguinte: o capitalismo proporcionou rendimentos confortáveis, mas no começo do capitalismo, lá nos primórdios, houve as suas fraquezas e falhas, como há ainda hoje, mas há um melhoramento, né, um aperfeiçoamento no decorrer do tempo. Então, o autor nos destaca e nos faz refletir e pensar no seguinte: multidões frequentam cinemas, teatro, shopping, parque de diversão no caso, lojas, campo de futebol, fazem viagens, tá? E muitas das pessoas que aparentemente eram comuns, que não tem grande empreendimento, acabam tendo hoje em dia contas com mais ou com 6 dígitos, tá? As pessoas começam a prosperar no capitalismo, as pessoas prosperam. Então o que acontece? Vivem em verdadeiros palácios com mordomos e piscinas. Abre aspas.
Mesmo nessa estrutura capitalista, nós encontramos pessoas que são os marginais da sociedade. Mesmo nessa marginalidade, por exemplo, o PCC, Primeiro Comando da Capital, que é um grupo que está fortemente apoiando o socialismo. Isso na consequência era de 64. E esse grupo, vivendo na margem da sociedade, um grupo que quer destruir a própria democracia, a economia, etc. Esses grupos, como exemplo, eles se nutrem e se alimentam dos interesses, ideais e objetivos do capitalismo. Ou seja, mesmo esse grupo sendo um grupo armado do socialismo, esse grupo ainda preza de uma forma meio que imperfeita pela vida econômica para destruí-la. Ou seja, esses grupos financiam tráfico de drogas, armamentos, assalto a banco, mas essas estruturas que estão atacando e se nutrindo é o próprio capitalismo. Eles não conseguem, mesmo sendo um grupo altamente preparado para combater o Estado, que é constituído de uma forma legítima, né? Ele não consegue estabelecer uma nova ordem social. Entenda que nós estamos chegando a um processo do absurdo. Grupos como esses não conseguem, mesmo por meio da força. Eles controlam, obviamente, uma parte do Brasil. Isso é preocupante. As pessoas que estão responsáveis por isso deveriam estar mais atentos e combater isso. Eles não conseguem mudar nem sequer a cultura. Tá? Obviamente a cultura está sendo fragmentada, distorcida, né? A primeira arte, que é chamada a música, está realmente indo para o fundo do poço por meio dessa tendência, né? Desses grupos que se nutrem e criam a própria morte do capitalismo. O socialismo é um grupo suicida que quer criar o suicídio do capitalismo, de pessoas que estão vivendo no capitalismo. Então, mesmo esses grupos marginais, eles vivem em um ambiente, né? Os mais poderosos dentre eles vivem numa qualidade de vida melhor do que muitos pastores, muitos padres, muitas pessoas boas e bondosas. Mas dentro do capitalismo, eles não vivem 100% numa estrutura comunista. Tá? Não consegue viver. Tá? Bem, um outro ponto que o autor de teoria a mentalidade anticapitalista destaca é que ele diz, evidentemente não passam fome. Ou seja, o capitalismo, mesmo tendo suas falhas e imperfeições, as pessoas que estão no capitalismo, que podem trabalhar, né, não vão passar fome. Uma garantia. Obviamente as ressalvas das crises econômicas, né, que acontecem, mas isso depende da época e do quadro e do contexto econômico. Nós hoje estamos passando por um processo econômico de grande desafio, de inflação, de aumento de preços, né? Mas por causa do Covid, por causa desse vírus que veio aí do país comunista, né? Que tentou aí novamente destruir o capitalismo. Então, tem que se entender também isso. Um terceiro ponto importante que a gente pode observar é que o pensamento capitalista comunista dominou a cultura e o imaginário da população. Hoje a revolução marxista está dentro, disfarçada da cultura do amor e da paz, com o objetivo de cauterizar a mente das pessoas. Então, o comunismo, a partir de Gramsci, especificamente Gramscismo, e também do socialismo fabiano, esses dois tipos de socialismo, de marxismo, não é? Eles estão hoje utilizando
palavras fora do contexto real, fora do seu contexto, do seu sentido, do seu significado. Palavras como amor, respeito, preconceito, igualdade, né? São palavras que eles estão utilizando para seduzir as pessoas. Eles não estão usando mais luta de classes, eles não estão usando mais os gritos de guerra, mas há um espírito comunista permeando sim o Brasil, toda a América Latina, um espírito que está e é capaz de atormentar as pessoas. Então é preciso que as Forças Armadas, os policiais, guarda civil, todo mundo precisa se despertar para o perigo eminente do comunismo. Não somente do nazismo, né, que está aí aparentemente apagado da história. Então, eles se disfarçando de paz e de amor, conseguem induzir as pessoas a acreditarem numa falsa visão de mundo. Indo mais adiante, onde muitos não estavam atentos, o comunismo de Gramsci tomou conta. Hoje, mais do que nunca, estamos mergulhados cada vez mais para um abismo, pois a arte, a linguagem e a história são pouco a pouco manipuladas. Baseado nisso, podemos perceber que o brasileiro não conhece seus heróis. Desta forma, se torna uma geração rebelde, seguidora de ideologias antibíblicas, mas o preço dessa geração, o preço dessa falsa liberdade é devolvida para eles em forma de juízo. Meu amigo, se você já percebeu que a mensagem das músicas é sobre fazer sexo, a mensagem do sexo é sobre como usar as drogas, a mensagem sobre as drogas é sobre como não me julgar. Tá tudo se tornando uma loucura esse tamanho, tá tudo errado. Os principais meios de propaganda de filmes e séries estão cada vez mais abarrotados de comunistas e apresentam esses atores e personagens como servos de ideologias marxistas. Veja que o autor, se você está querendo receber o livro em PDF, Mentalidade Anticapitalista, você pode estar em contato conosco, tá? Pelo 988709867. Nós enviamos para você pelo WhatsApp. Aí você pode ter mais informações no livro. Depois aqui é só um comentário, tá? Então, veja que o autor que estamos estudando nesse mês fala que autores e atores podem ser identificados entre os mais fanáticos defensores dos regimes soviéticos. Então existe na cultura, na música, na arte, no cinema, na educação, pessoas que são a favor do comunismo soviético, do comunismo chinês. Isso não é um mito, isso não é algo imaginado, isso é algo que está acontecendo. Pastores são comunistas, padres são comunistas. Então tá difícil realmente mostrar a verdade, apesar de que todos podem ver isso. Veja isso. É algo que está acontecendo. O grupo artístico são os novos soldados do comunismo. Mas qual é o principal motivo que conduz os campeões do palco e da terra às fileiras dos revolucionários? Qual é o motivo de pessoas estarem e se tornando comunistas, ateístas, nazistas, fascistas, né? O único motivo que nós podemos enxergar, sem sombra de dúvida, são dois. Primeiro, o ódio contra Deus. Uma pessoa que realmente sabe o que diz as proposições comunistas e marxistas tem um ódio contra Deus. E ao mesmo tempo, uma pessoa que deseja viver em paz e se torna aparentemente um comunista, deve abrir mão de sua propriedade privada, pois o comunismo condena a propriedade privada. Então, um comunista não pode ser dono de nada,
Mas isso nem no próprio socialismo existe. Tá? E não consegue praticar o socialismo. O autor da Mentalidade Anticapitalista diz o seguinte: no capitalismo, o sucesso material depende da apreciação das realizações da pessoa por parte do consumidor, que é soberano. Já falamos sobre isso em nosso estudo no grupo do Telegram. Contudo, a consciência dessa dependência faz com que quem trabalha no mundo do espetáculo fique muito mais preocupado do que quem fornece ao consumidor coisas tangíveis. Com as diversões é diferente. As pessoas procuram divertir-se entediadas. Amigo, veja bem, pense nesse importante dado. O pensamento comunista no cinema, né, você observa, por que eu digo no cinema? Porque nosso tema é: os comunistas estão em Hollywood e na Broadway, mas isso também implica que os comunistas estão nos púlpitos das igrejas, eles estão nas televisões, nas rádios e jornais, tá? Mas como nosso texto aqui é um comentário a respeito do nosso livro, nós estamos estudando Mentalidade Capitalista, então é mais específico falar sobre cinema, arte, literatura e história. Então, o pensamento comunista está no cinema e sobre o que e é justamente a indústria do espetáculo, na indústria cultural, que é um termo muito utilizado pelos frankfurtianos, escola de Frankfurt, a ideia de comunicação, né? Onde se tem uma grande variedade de fantasia, desejos e prazer. E a simpatia são as ferramentas de catequização, pois por meio desse canal, o cinema, a arte, a linguagem, a cultura e a história, a razão é apagada completamente. A razão é apagada completamente. Surge a partir dessa aniquilação da racionalidade, do imaginário, o idiota útil ou o imbecil coletivo, tá? A partir do momento em que você concebe dois pensamentos autocontraditórios, duas supostas verdades que destoam da realidade, você se torna um idiota útil ou um imbecil coletivo. Veja só, o comunismo, pensa alguns, nos trará a libertação. É dito desde o ensino fundamental e o ensino médio que hoje nós somos escravos, que hoje nós somos oprimidos, que hoje nós somos realmente sofredores do império da burguesia. Isso é uma narrativa da esquerda, que a esquerda colocou na sua cabeça. Isso é uma ideologia deles para dizer que nós estamos presos e que só no socialismo temos libertação. Não é um sistema onde se torna todos felizes, o socialismo. Não há homens famosos que declaram que todos os males da humanidade são causados pelo capitalismo e que são eliminados pelo comunismo. Bem, hoje, século XIX, século XX, século XXI, encontramos pessoas que conhecem muita coisa da cultura do mundo geral e pessoas que não têm formação em nada. E ainda assim, essas pessoas elas são levadas por meio da mídia, da comunicação, da televisão, a pensar que o capitalismo é o mal da sociedade. Isso é uma ideologia capitalista, comunista. Mas na verdade não. Na verdade é o comunismo que é o mal da sociedade. Não são também eles, as pessoas que apoiam o comunismo, trabalhadoras, companheiros de todos os outros trabalhadores? Bem, Hitler era do Partido dos Trabalhadores. Isso não quer dizer que
uma pessoa que usa a nomenclatura trabalhador, paz, amor, seja uma pessoa realmente, vamos trabalhar um termo mais teológico. Aparece um ser espiritual, diz amor, paz e vida, não quer dizer que esse ser espiritual é do bem, não. Tem que se provar os espíritos, tem que se ir trazendo para nosso plano material, né? Nós temos que examinar o passado, o que o passado fala sobre esse grupo político que está da esquerda, né? E assim a gente consegue perceber que isso é uma técnica, uma tática para confundir as pessoas. Confundir é confundir. Pode-se supor que nenhum dos comunistas de Hollywood ou da Broadway jamais tenham estudado as obras de qualquer autor socialista, e menos ainda uma análise séria econômica do mercado. Então, isso aqui é um ponto muito importante, porque quando Marx escreve o Manifesto do Partido Comunista, ele tem a ideia de que todos os trabalhadores precisavam entender seu estado, a sua ação de trabalho, perceber a sua ideia de classe, e assim criar o ato revolucionário, a luta de classes. Por isso que Marx escreve o Manifesto Comunista, para que, e há diversas reuniões, né, do seu partido, para que todos do mundo todo saibam que o capitalismo é ruim e o comunismo é bom. Mas em Gramsci, agora com o novo marxismo, esse marxismo revisado, né, essa nova esquerda, eles criaram uma sub-ideologia, um substrato da ideologia que é: para um indivíduo ser comunista, ele não precisa saber o que é o comunismo, ele não precisa saber sobre as ideias de Marx, ele não precisa saber absolutamente nada. Isso é o que acontece no livro de George Orwell, 1964. As pessoas chegam em um momento em que elas são interrogadas em busca de resposta. E toda vez que você dá uma resposta verdadeira, confiável, objetiva, você é torturado. O comunismo passou por isso. Toda vez que alguém perguntava: é verdade que vocês são contra Deus? Somos contra Deus. Aí o pessoal: opa, então vocês não. Aí eles perceberam que a partir desse momento o comunismo era torturado. Aí perguntava de novo: vocês são a favor contra Deus? Talvez. O pessoal rejeitava o comunismo. Aí agora o comunismo está como? Vocês são contra Deus? Deus não existe. Não somos contra nada. Então eles conseguem, por meio da linguagem, distorcer a linguagem e distorcer as respostas, distorcer as perguntas. Isso é muito sério, muitos têm caído nisso. Então, é simples você encontrar socialistas que votam no Partido dos Trabalhadores, no PSOL, em grupos de esquerda, de extrema esquerda, do centrão, mesmo eles não sabendo absolutamente nada sobre o cano da doutrinação marxistas, tá? Então, continuando. Os trabalhadores, quando bebem do pensamento comunista, aniquilam o mito, destroem a filosofia e quebram a liberdade. Finalizando, tá? O que acontece? Quando você pensa na mitologia grega, você pensa em diversos fatores, tá? Mas dentro do que nós estamos tentando conversar com vocês, é o seguinte: existe uma importância no mito. O mito, ele tem duas funções, tá? A mitologia, o mito, tem duas funções. Primeira, vai criar um mundo fictício baseado em suas ideias. Tipo um sonho. Um sonho é uma criação de suas ideias que não sequer existe no mundo real, tá? E ao mesmo tempo o mito, ele consegue criar uma possibilidade fragmentária
distante do mundo real. Então o mito cria essas duas coisas. Um mundo irreal, que é muito fácil, muito simples, muito enganoso, e ao mesmo tempo o mito consegue trazer para dentro desse mito, dessa primeira criação, a base de um mundo real. Obviamente não está na sua inteireza. E quando você descobre que o mito ele é falso, ele é uma ficção, esse mundo mítico que nós criamos, por exemplo, tudo que a televisão diz é verdade, né? Isso é um mito. Quando a gente passa a duvidar disso, quando passamos a questionar isso, nós estamos saindo dessa primeira criação do mito, indo para a segunda criação do mito, que nós encontramos, vamos dizer assim, a ruptura do mito, que é a filosofia. Quando o indivíduo chega na filosofia, ele cai na filosofia, ele primeiramente tem que ter contato com, inevitavelmente, com uma espécie de espiritualidade, como ocorreu no livro de Atos, capítulo 12, né? Onde Paulo prega para uma cultura altamente desenvolvida no sentido racional e ao mesmo tempo não desenvolvida, né? Ele prega a respeito de Deus a partir dessa filosofia que trouxe uma ruptura, trazendo a teologia. E o que eu quero dizer com isso, para concluir, é que a ideologia marxista, socialista, seja era fabiana, seja era gramscista, seja era do clássico, Karl Marx, ou a do Frankfurt, né? Ela quebra essas duas criações. Ela desfaz do mundo fictício, ela desfaz do mundo meio fictício e real e, consequentemente, ela quebra o pilar da sociedade ocidental, que é a filosofia, consequentemente, detomando e a teologia cristã. E a consequência de todos esses atos que o indivíduo passa a fazer, experimentar por meio da ideologia, é a completa inexistência de si e do mundo. Ou seja, por mais que você levante teses, argumentações, dados, comprovações, para o indivíduo que o socialismo é extremamente errado, se esse indivíduo estiver totalmente mergulhado e abandonado o mito, a filosofia e a liberdade oferecida pelo cristianismo, essa pessoa está em um buraco negro e automaticamente vai se autodestruir em segundos, né, no sentido metafórico. Então, a liberdade para de existir num mundo ideológico, que é um mundo que não existe, mas também não é uma ficção. É algo realmente inexplicável no sentido ruim do termo. Tá? Então, a mentalidade anticapitalista é essa. É o extermínio da racionalidade humana, o extermínio da espiritualidade humana. Então, se você gostou desse estudo, se você gostou desse nosso comentário, entre em contato conosco pelo telefone 81 98870 9867. Se você quiser receber o livro em PDF, Mentalidade Capitalista, nós podemos enviar pelo seu WhatsApp gratuitamente. Viu? Um forte abraço e até o próximo vídeo.